pediram para falar sobre alimentos vivos. Acredito que alguns de vocês já tenham algumas experiências com esses bichos. Certamente alguns podem ter, inclusive, muito mais do que eu em determinados grupos. Mas o importante é a gente trocar informação. Porque uma das maiores tristezas que eu já tive, né, lá no passado, quando comecei a mexer com os bichos, era a tentativa de tentar fazer algumas coisas nesse sentido e não ter com quem conversar, não ter onde obter os bichos, não ter com quem trocar informação, né? E as dificuldades, inclusive, de limitação de informação. Aí, ao longo dos anos, eu fui acumulando informações, livros. Hoje eu tenho uma bibliografia até legal sobre isso e nós vamos então falar um pouco. O interessante é chamar a atenção que os alimentos vivos são os organismos distribuídos em todo esse contexto da biologia. Eu vou apresentar alguns com os quais eu tenho alguma experiência, outros eu estou estudando e outros que poderão vir a ser, porque nada disso está fechado, determinado e definido. Não tem. Você tem 1001 opções, como eu vou apresentar algumas. Você clica para nós. Muito bem. Então, esses organismos, de um modo geral, eles apresentam diferentes formas reprodutivas. Tem organismo que tem mais de uma forma reprodutiva, outros utilizam apenas uma. Por exemplo, divisão binária, né? Um organismo se divide em dois. Isso é muito comum nos organismos constituídos por uma única célula. Então, várias algas reproduzem assim, né? Tem alguns protozoários que reproduzem assim, por divisão binária. Fragmentação. Aí foi a minha curiosidade quando eu comecei a estudar Enchytreia, né? Buscando na literatura, um belo dia eu achei um artigo japonês do Enchytreus japonensis. E aí estava lá na descrição do artigo que ele reproduz por fragmentação. Ele vai partindo a extremidade de espaço, as extremidades vão regenerando novas. Eu pensei assim, puta merda, esse bicho deve reproduzir pra caramba. Se a gente conseguisse um bicho desse, né? Diz que sonhar é bom, porque de vez em quando o sonho se realiza. Aí quando chega nas Enchytreias eu conto o que eu vivenciei em relação a isso. Então isso é comum em alguns organismos, inclusive em anelídeos, que nós vamos ver. A reprodução partenogenética é aquela reprodução em que a população é constituída de fêmeas. Isso ocorre em alguns crustáceos, inclusive em peixe tem mole, que só tem fêmea, né? Não tem macho no gênero, na espécie, aliás. E então os organismos vão dando filhotes fêmeas, filhotes fêmeas, filhotes fêmeas. E no caso dos cladóceros, das pulgas d'água, o interessante é que quando as condições começam a ficar diversas, nasce um macho. Provavelmente a explicação disso venha na epigenética, que é uma área mais nova na genética, que o pessoal está aí avançando. Esse macho vai, copula com uma fêmea, aí ela forma cisto, o ovinho de resistência. Esse ovo de resistência fica no ambiente, até que o ambiente melhore, tenha condições, eclode, nasce fêmea de novo e começa tudo outra vez, né? É bem interessante. E a reprodução sexuada é aquela que quem ainda não experimentou, experimenta que é bom, né? Seguinte. Bom, aí começa o início dos problemas, né? Como fazer isso? Quais são os fatores que nós temos que ter domínio para produzir alimento vivo? E o ponto de partida, você tem que conhecer a biologia da espécie. Tem saída. Se você não conhecer a biologia da espécie, você vai cometer erros, e a chance de você conseguir ter sucesso na criação vai ser muito pequena. Então, é preciso estudar, buscar a literatura científica. Esse é um dos problemas no Brasil, que o acesso à literatura científica é muito limitado, restrito à academia, né? Enfim, mas aí com os contatos a gente consegue uma coisa, outra, vai em frente. Isso daqui, que eu saiba no Brasil, talvez você conte nos dedos de uma mão. Um profissional qualificado em produzir alimentos vivos. Tem pessoas na academia que estudaram, trabalharam com um determinado grupo, uma determinada espécie, mas eu, pelo menos, desconheço profissionais no Brasil que trabalhem com diversas espécies de organismos vivos para produção, para alimentar os peixes. Né? Faz uma coisa ou outra, tem um trabalho ou outro. Geralmente, em algumas pisciculturas, tem geralmente algum liminólogo que trabalha com algum grupo desse,
mas isso é uma carência no Brasil, né? É uma carência, é uma dificuldade. Sim. Na viagem que eu e o Rodrigo fizemos pela Ásia, na Tailândia, na Malásia, as pessoas, tem vários criatórios que eles alimentam 100% com alimento vivo. Tem empresas, tem pessoas que entregam na sua casa delivery todos os dias. O que você quiser. O que você quiser. Mas isso não está relacionado à remuneração? Desculpa, não entendi. Não está relacionado à remuneração? Não, na realidade no Brasil a gente não tem um mercado para isso, né? Por exemplo, eu tenho a minha criação, pequena, eu mal consigo me atender. Não tem mercado, eu não consigo atender. Mas não tem mercado, mas porque não tem da minhoca lá do sul de Minas, se você tentar comprar dele, você não consegue, você tem que entrar na fila. Tem um criador de minhoca terrestre, né? Como é que é o nome lá, gente? Minhobox, é de Juiz de Fora, né? Eu já tive alguns contatos com ele. Ele inclusive produz uma minhoca que é excelente para peixe ornamental, que é uma minhoquinha, ela é um cinza meio azul esverdeado, de nome científico, parece palavrão, Dicogaster ane. Ele chama de aninha verde, porque no clitela ela é meio esverdeada. É uma minhoquinha excelente, é uma minhoca exótica que foi introduzida no Brasil, você acha por aí, e ele desenvolveu uma metodologia de produção. Ela fica mais ou menos desse tamanho, na hora que você bota na água, ela fica igual minhoca puladeira, os peixes vêm secos em cima. E minhoca é um dos melhores alimentos para peixe ornamental. Lógico, para peixe adulto, né? Quando eu estou falando de minhoca, de bicho maior, porque para filhotinho tem outro. Bom, o outro aspecto é o valor nutricional da espécie. Para você utilizar como alimento vivo, você tem que trabalhar com um organismo que forneça para o peixe, né, componentes nutricionais que sejam de alto valor biológico, que é isso que vai fazer a diferença. Então tem que se conhecer o valor nutricional das espécies. E uma boa parte disso no Brasil não tem estudo. Você encontra na literatura estrangeira. Chama atenção para o risco de transmissão de doenças. Coletar organismo vivo para alimentar peixe na natureza pode ser uma faca de dois legumes, como diria Magda, né? Ao mesmo tempo que você está levando um excelente material biológico para a alimentação do peixe, você pode estar correndo o risco de estar levando um monte de patógenos. Tubifex, então, é danado para isso. Então, o ideal, como nós não temos produtores especializados nisso, ou você produz e não coleta, né? Ou você não usa alimento vivo. Tem alguns alimentos vivos que hoje são produzidos já, que você consegue comprar, como artêmia, por exemplo, você compra biomassa de artêmia, seja ela viva ou congelada, já tem produtor fazendo isso, né? Mas nos demais, né, eu sei que tem um fornecedor no Rio de bloodworms, de quironomídeo, né, mas me parece que coleta na natureza. Não sei se ele faz algum tratamento, nunca tive contato com ele, então não sei dizer. Mas isso é algo que é preocupante. A gente tem que ter alguns cuidados com isso. A outra coisa, para você ter alimento vivo, tem que ter espaço e equipamento para a produção. Eu digo que eu gasto mais tempo com a produção de alimento vivo do que com os peixes. Então, cada dia que passa eu fico mais estrangulado. Por quê? Eu não estou dando conta do serviço. Eu faço tudo sozinho, né? E cada dia eu caí na asneira, né? Por causa de uns filhos da mãe que estão aqui. Logo que eu aposentei, foram lá em casa, levaram os bulbos para mim. Aí, agora eu vou cuidar dos bulbos. Bom, aí eu estava com uma estufa de quinho, né? Montei outra para gulp, aí você já viu o trabalho que dá, né? Quem cria gulp sabe, né? E aí você vai, você não monta um aquário só, dá um aquário, você passa para 2, para 3, e eu aqui, como fui criador de gulp no passado, lá na década de 80, eu já montei assim, 90, né? De 40 por 25, por 20 por 20, mas os aquários maiores, então... Você pôs as pessoas para... Meu jeito que você falou... Pois é, eu sei, eu estou só colhendo o que eu plantei. Eu estou colhendo o que eu plantei. Eles não falam que quem planta colhe, né? A lei do karma, né? Eu mandei e voltou, né? Bom, então eu não estou dando conta hoje. O trem está bravo, mas enfim. Bom, outra coisa é custo de produção. Geralmente a produção de organismo vivo, você tem um investimento inicial dependendo do organismo, que é o conjunto de caixas, de recipiente, e depois você toca a produção. Mas tem um custo, tem um espaço, tem um custo do investimento de tempo para a produção. Você tem que estar acompanhando todo dia, né? Dona Léia sabe disso, como é que é a enctreia, né? O que você faz todo dia? Abre caixinha. Pois é isso. Mas em compensação o resultado,
Ó, é isso, gente. Tudo é questão de investimento. Né? Seguinte. Ó, se tiverem pergunta, podem fazer, tá? Não tem problema em me interromper. Eu trouxe umas mudas de pitreca Isso. do lábio, gente. Quem quiser daqueles potinhos aí com a esponja laranjada. Uma é minha, tá? Vocês não precisam avançar, não. Uma é minha? É minha fiadinha. Você tocou no assunto do Lotus. A gente estava conversando com o Alexandre, ele conversando, que tem aquele do Lotus importado da Migari, né? Acho que é Migari. Eles fazem um tratamento com radiação, você acha? Sim, isso funciona. Você acha que funciona? Olha, nos idos tempos, quando eu vim para Belo Horizonte, início da década de 80, a gente comprava, cara, Tubifex liofilizado. Vinha os tubinhos do Tubifex. E aí você elimina os patógenos. Então tem tratamentos para isso. Depois eu vou falar um pouquinho desses Tubifex, que estão aí a origem dele, o que, é que eu tive que fazer. Sim? Esse tipo de tratamento não chega a perder valor nutricional? Não, normalmente Se não. natural, Não. Na realidade, se a proteína for, vamos dizer, desnaturada no sentido de fragmentar, vai virar aminoácido, que é o que o bicho absorve. Aquele Né? desnaturado Então, dentro de qualquer vai coisa. fazer. O organismo vai fazer isso. Congelamento, você acha? Também elimina algumas, mas não elimina todas, só o congelamento. No caso da Artemia não tem problema, porque os patógenos são de água salgada. Se você usa para água doce, raramente você vai ter fechamento de ciclo. Bom, para começar a criar os bichos, aí vem, né? Primeira coisa, tem que escolher o que você vai criar dentro da sua realidade e obter os bichos para começar. Né? Onde obter? Isso foi uma das coisas que eu mais penei na minha vida. Porque muitas vezes na academia tem professores que trabalham com um ou outro organismo e você vai até ele, não te arruma, cara, não abre mão. Ah, tá, eu vou olhar que não sei o que, eu te arrumo depois, mas não te cede os bichos, uns troços assim meio ridículo. Eu me lembro, no início da década de 80, tinha um professor que eu não preciso contar, só vou contar a história sem contar o santo. Ele tinha microverme, não existia microverme em Minas Gerais, alguém criando, e ele não arrumava para ninguém. E aí, como o mundo é pequeno, né, os jovens hoje sabem o famoso small world, né? O vizinho dele, que era um molequinho, ele foi e arrumou com esse molequinho. Mas falou assim, ó, fez o molequinho prometer que não ia passar para ninguém. O cara controlava, era o professor da biologia da UFMG. E eu tinha chegado em Belo Horizonte e fui arrumar um molequinho, trabalhar para sobreviver. Fui trabalhar onde? Lógico, numa flora, né? Mexer com os peixes. E esse molequinho passava lá quase todo dia. E eu dava todo o suporte para ele, conversava, dava as dicas. Um belo dia ele chegou, assim, meio desconfiado. Falou, vou te dar um negócio aqui, mas você não pode contar para ninguém. Como é que foi, cara? Eu falei, não, porque o fulano, ele me arrumou aqui, mas me fez prometer que eu não ia arrumar para ninguém. O que era? O bendito microverme. Pô, eu ri até a orelha, né? O que eu fiz? Multipliquei aquele treco, distribuí para todo mundo. Porra, para de frescura. Só que eu tomei o cuidado de dizer que eu tinha trazido do Rio de Janeiro. Para não ofender ninguém e não criar problema. Né? Senão eu ia comprometer o menino. Né? É bobagem. Dá uma bosta de você perder o treco. Se não tiver outros para quem você passou, você não vai ter de novo, pô. Isso é uma grande burrice, uma grande bobagem. Então, escolheu a espécie, tem que adquirir o bicho. Ou você coletar na natureza para ter um start para começar, né? Ou adquirir de quem tem. Né? Faz a troca, lembra dos tempos de menino, faz um troca-troca aí, bom, enfim, paga para lá, né? A coleta na natureza, eu chamei a atenção para isso daqui, ó. Onde eu moro, em Cachoeiro do Campo, que é um distrito de Ouro Preto, indo daqui para lá, 20 quilômetros antes de Ouro Preto, tem um córrego que passa lá dentro de Cachoeiro do Campo, lotado de tubifex. Minha mulher, vamos coletar? Eu falei, você tá maluca? Aquele córrego imundo daquele jeito, para higienizar esse treco, então um trabalho do cão. Isso que vocês veem aqui, esses tubifex aqui, ó, início da década de 80, Tietê, São Paulo. Passei tempão para limpar essa porcaria, higienizar. Na época isso era comercializado em São Paulo, direto, você comprava de quilo, hoje está proibido. Né? Porque a coleta, assim, você vai para a Ásia, China, Tailândia, Malásia, tem o profissional coletor de tubifex ou criador de tubifex. Tem fazenda lá hoje produzindo tubifex. Se vocês entrarem na internet e escrever palavra-chave Kassing com C, Kassing Sutra, vocês vão achar um monte de vídeo de tubifex.
tem fazendas de tubifex, porque é um dos produtos mais utilizados na criação de peixe ornamental na Ásia, fora os cladóceros. Ok? Para frente, mente? Bom, para criar o bicho, você tem que começar pelo ponto de partida. Cadeia alimentar, teia alimentar. Tem que ter quem? O ponto de partida, os produtores, que ou são aquáticos ou terrestres, né? São os fotossintetizantes. Esse é o ponto de partida. Nós podemos utilizar alguns desses como alimentação direta ou como alimentação dos organismos que vão alimentar os peixes, que é o que nós vamos ver para frente. Então, lá fora, eles têm tanques enormes de produção disso. Dê uma olhada. E o quanto nós estamos destruindo. Hoje aqui, tem alguém aqui que usa laminácea, a lentilha d'água para alimentar peixe? Pois é. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Isso é produzido lá fora de tonelada. Por quê? As lamináceas, além de terem uma grande concentração de pigmento, têm um alto teor de proteína, de fácil digestibilidade, além de fibra para evitar entupir, excelente para química, ok? É só escolher a espécie adequada, porque tem várias lamináceas. Eu até trouxe ali a menorzinha, que é a Wolfer. Isso, gente, é uma alfacezinha de química, não sobra uma. Essa é colocada em uns minutos, já comeram tudo. Eles adoram isso, e isso melhora enormemente a coloração do químico. Muito bom. Então, vamos em frente. Ok. Então, o início da brincadeira são as bactérias e as algas. Chama a atenção que a nomenclatura que eu estou utilizando aqui está citado lá no final, no último slide, que eu estou utilizando uma publicação relativamente recente da Lynn Margulis, Os 5 Reinos. Então, eu estou me baseando nessa classificação, né, que algas agora tem, quer dizer, parte deles tem essa denominação. Ok? Então, é nessa linha que eu estou usando os termos. Nós vamos ver que tem algumas coisas que eu coloquei o termo mais comum para alguns e o que está sendo usado hoje naquilo que eu tomei conhecimento. Eu também tenho minhas limitações. Eu não sou biólogo para ter leitura ainda mais dos botânicos aí da vida, né? E ficou sério assim. Então. A minha leitura é de curioso, né? Mas a gente vai buscando. Então, bom, você pode utilizar diretamente para peixes que têm o comportamento filtrador. Por exemplo, tilápia nilótica é um excelente peixe filtrador. E se você tem um ambiente de água esverdeada, o sabor da tilápia, para quem come carne, porque eu sou um ser vegetariano, né? Carne para mim, antes que pensem mal, sou humana e viva, não gosto de fruto, né? Então, para não cair naquela que eles me sacaneiam, vocês sabem qual é o cúmulo do vegetarianismo? Levar a mulher para o matinho e comer o matinho. Não, para com isso, né? Não sou radical a esse ponto. Então, qual a importância disso? Porque são as algas, as cianobactérias, que sintetizam aqueles elementos lipídicos, os ômegas, que dá sabor e dá saúde para os peixes. Então, isso é importante. Nós vamos ver que tem várias técnicas de produção de alguns organismos que tem que ser enriquecido depois, dependendo do tipo de produção que você faz. Nós vamos discutir isso para frente. Então, utilização direta para produzir os organismos que são filtradores e que os peixes vão se alimentar deles, que é o segundo passo, né? E outro passo importante é a ciclagem que esses organismos fazem, né? Sejam bactérias, ou as algas, os primeiros filtradores, porque eles depuram o ambiente. E ao fazer essa filtração das algas e bactérias que estão utilizando os nutrientes na água, né, eles estão concentrando os elementos que tem nesses organismos que são fotossintetizantes, principalmente os ômegas. Ok? Então é importante ter essa sequência de produção. Próximo. Então está aí algas e bactérias, né? Em pisciculturas comerciais de porte, existe um laboratório só para a produção disso. E aí dá trabalho, tem que ter especialista, tem que ter controle de higiene, para evitar contaminação, para você fazer culturas puras. Dá um trabalho e requer um investimento de especialista para fazer repicagem desse material em condições isentas de contaminação, requer um investimento em laboratório. O que eu vou apresentar para vocês, óbvio, não está nesse nível. São alguns recursos que nós podemos fazer de maneira empírica,
que funciona razoavelmente bem. Não precisa desse grau de sofisticação, que não é o meu caso. Ok? Então, eles são os elementos responsáveis pela produção da matéria orgânica por via da fotossíntese, tamanhos variados, né? Desde microscópico até de metro, como algumas algas. Tem um papel equivalente no ambiente terrestre das plantas, são o primeiro alimento para as larvas de peixes fitófagos, e até peixes não fitófagos também utilizam algumas algas, e depois tem a mudança de hábito alimentar e fica só nos demais. E são os alimentos dos organismos filtradores, que serão os alimentos depois dos nossos peixes. Em frente? Bom, então vamos para as macrófagas, né, que chama a atenção para as lamináceas, né? E nós temos a lâmina e a vólfia. Eu trabalho com essas duas. Eu tinha no passado somente lâmina. Depois que eu obtive vólfia, eu hoje produzo pouquíssima lâmina. A lâmina está lá de contaminação. Por quê? Os peixes preferem 10 vezes mais a vólfia do que a lâmina. Eles comem a lâmina, mas a vólfia eles devoram. Então hoje a minha maior produção é de vólfia direto e em sistema integrado, que eu vou mostrar para vocês depois, que é uma coisa ajudando a outra. Para não ter que ficar tendo cuidado de produzir vólfia, ela entra no esquema de ciclagem, aí eu tenho produção contínua, é só coletar e dar para os peixes. Elas são de crescimento rápido e com pouco tempo elas cobrem a superfície da área alagada. E a gente tem que tomar cuidado com isso, que vira praga se você bobear. Se você não tiver controle, vira praga. Principalmente as vólfias. Reproduz muito. E a vólfia ainda tem um lance que ela forma semente, embora ela seja pequenininha, e as sementes vão para o fundo. Aí você fica olhando no fundo da caixa e de repente começa a aparecer um pontinho verde, um pontinho verde, um pontinho verde, começa a dar um monte de pontinho verde. À medida que ela vai desenvolvendo, vai germinando, elas começam a subir e vem para a superfície, fica flutuando. E, bom, se você colocar peixe, come tudo, não sobra nada, né? Mas é excelente. O valor nutricional é excelente, dependendo do cultivo, tem vólfia e lâmina com mais de 40% de proteína, é um negócio assim impressionante em termos de planta, né? Como dizer, melhor do que soja, né? Já tem trabalhos, inclusive, que já encontraram cepas com 45%, 48% de proteína. Tem livros específicos sobre lamináceas, né? O pessoal está estudando isso, porque além desse tipo de utilização aqui, elas são muito utilizadas para depuração de ambiente aquático poluído e também para biodiesel lá fora. Por causa do teor oleoso, estão fazendo biodiesel a partir dessas plantinhas em processo de depuração de água residual. Enquanto aqui nós estamos pensando o que a gente vai fazer, né? É a nossa realidade. Aqui é uma foto mostrando as lâminas e as vólfias para ter uma proporção de tamanho. Aqui é a lâmina, aqui é a vólfia. Tem uma espécie maior, se não me falha a memória, é Spirodela, o gênero, é isso, Rubens? Spirodela, que é uma laminácea, mas ela chega a ficar desse tamanho assim. Vocês precisam ver como é que galinha come isso. Eu dei uma bobeira, que eu tinha um tanque enorme, um dia soltar umas porcarias de uma galinha lá do galinheiro, quando eu acordei, elas tinham me limpado o tanque, eu fiquei sem elas. Elas vêm na superfície do tanque, pega tudo na superfície da água, as galinhas comem tudo. E é uma laminácea muito interessante. Seguinte. Bom. Você dá ela desidratada? Não, in natura, só coleta e joga. Eu passava a rede, jogava uma rede de vólfia para as galinhas, de espirodela para as galinhas, não sobrava nada. Passa a rede com lâmina, vólfia para os tanques dos quingos, sobra nada. Mas você está falando só para os casos dos quingos, né? As vólfias, né? Tanto vólfia como lâmina, mas a vólfia é mais efetiva. Pois é, mas assim, você já tentou criar o hábito, já experimentou as vólfias para os policilídricos? Olha, eu acho que gupe não come não. Não pega, é muito grande para eles. Isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, na criação de betas, o beta não come a cenoura. Mas a cenoura tem caroteno, né? Sim, que ajuda na coloração, até na reprodução. Sim. Aí o que a gente faz? A gente faz o patê e usando coloca a cenoura. No cenoura caso e beterraba. delas, aí a gente pode usar também para fazer um patê, por exemplo, com a base de proteína, que você vai estar alimentando o peixe também. É isso que eu te perguntava, você já pensou, já experimentou desidratar ela e dar ela esfarelada? Não, eu nunca fiz.
É porque eu já vou direto ali, quanto menos trabalho para mim, melhor, não estou dando conta de serviço. Né? Então, quanto menos eu tiver que manipular, melhor. Bom, saindo dos produtores, que é o ponto de partida, vem os consumidores. Aí, pô, olha, tem trocentos bichos, tem trocentos. Eu coloquei alguns aqui só de curiosidade, como o anelídeo, né, náuco de artêmia, bloodworms ali, o vermelhinho, larva de inseto que a mulher mais gosta. Vocês conhecem isso, né? Larva de inseto que a mulher mais gosta. Pênis longo, né? Então, larva de inseto, rotífero e cladócero, rotífero também. Seguinte. Bom, então iniciando com os menorzinhos, né, que são os protozoários, isso é algo que ainda é pouco explorado. Os aquaristas, de um modo geral, fazem lá o infusório, né? Mas sem ter muita noção que espécie que é, que mistura que tem ali na cultura, né? Já tem alguns laboratórios trabalhando com cultura pura que você consegue já isolar e entrar multiplicando. Aqui no caso, por exemplo, eu coloquei 3 ciliados diferentes, uma frontônia, que muitas vezes é confundida com paramécio, que a forma de nadar é muito semelhante. Isso aqui é espiróstomo. Esse aqui é bicho grande que eu falo assim, ele chega até esse comprimento, assim, mais de milímetro. Mas só que esse, ele é interessante para carnívoro, porque ele tem muitos cílios, umas, não sei que nome daria, tipo umas cerdazinhas, que às vezes o peixe boca e coça. Os ciclídeos comem muito bem isso daqui. Bom, então eles são filtradores de bactérias e algas microscópicas, tamanho, né, adequado, e aqui eu coloquei 3 como exemplo. Como cultivar? Né? Paramécio e frontônia, que são muito semelhantes em termos de manejo, o mais simples, para quem não tem muito espaço, os frasquinhos desses aqui, ó, beleza. Você faz uma série, né? Insemina o primeiro, começou a crescer, você repica para o segundo, cresce, passa para o terceiro, usa o primeiro e você vai fazendo rodízio. Então você pode ter produção contínua disso. Como fazer, né? Água sem cloro, filtrada de preferência. Você pode usar uma pelotinha de fezes de galinha, se você já tem start, que produz bem, dá muita bactéria. Esses bichos filtram muita bactéria, né? Aguardar uns 2 dias para crescimento bacteriano, aí você inocula os paramécios ou a frontônia, manter o ambiente de baixa luminosidade, que é melhor para eles, pôr uma telinha em cima, porque atrai pernilongo, para botar ovo lá e vai formar larva de pernilongo, com uma semana está empesteado vivo. Aí repicando, você vai fazendo. Fica, como diz, ad infinito, se você mantiver o cultivo direto. Seguinte. Rotífero. Aí eu confesso para vocês que aqui eu tenho algumas dificuldades. Eu já fiz alguns testes com rotíferos de água doce, não consegui obter sucesso nenhum. Também não sei que espécie era, porque não tinha identificação, foi coletado na natureza, que eu tentei, como diz, domesticar, não deu certo. O que eu produzo, que eu tenho lá, é esse daqui, Brachionos plicatus. Só que esse é marinho, então você tem que ter um ambiente marinho para ele. Tem que ser água salinizada, né? Esse rotífero, ele é de ambiente de estuário, então ele aguenta uma certa oscilação de salinidade, mas reproduz igual praga. Você não vence de produzir algas para alimentá-los. A água fica clarinha. Eu montei um esquema, 2 caixas d'água de 1000 litros, cada uma, para produzir artêmia, mais uma caixa de 1000 litros, que eu salinizei e adaptei tilápia só para esverdear a água, que pega sol direto nela, para poder alimentar os outros. Então era uma caixa para alimentar lá as artêmias. Entraram os rotíferos, nem a artêmia sobrevive pela competição. Você chega de noite com a lanterna, acende a lanterna, bota na água, dá aquele facho assim de pontinhos brancos, tá? A água está clarinha, não consegue produzir alga suficiente, filtra com uma maravilha. Isso é excelente para peixes que têm larvinhas pequenas, que é tipo dos anabantídeos, eles são menorzinhos do que os náucos de artêmia, então excelente para isso. Vale a pena mexer com esse bichinho aí para quem tem esses bichos.
Bom, os de água doce, como eu falei, até agora eu não tive nenhum sucesso, né? Mas eu continuo insistindo. E, bom, aqui eu já falei, pode passar o seguinte, por favor. Bom, nematóide. Nematóide, agora nós temos dois grupos. O de ambiente mais seco, que é a gente chama de microverme, né? O Panagrelos redivivus, que a gente chamava antigamente de... Como é que era o nome que dava para ter microverme? Anguilula. Né? Não é essa classificação, já mudou, parará. E o de ambiente aquático, que é o Turbatrix. Ambos são nematóides de solo, nematóides não patogênicos, são de vida livre, né? Tem no solo, e que eles se adaptam a condições de cultivos. O Turbatrix, isso aconteceu em vinícolas, deles conseguirem invadir tonel de vinho. O Turbatrix, olha o nome, A7, porque ele acetifica o vinho, transforma o vinho em vinagre. Então você cultiva o Turbatrix em frasco com vinagre. Pega vinagre de maçã, que não é pasteurizado, ele vem com leveduras, coloca umas fatiazinhas de maçã, bota um pouquinho desse bichinho e vira milhões em pouco tempo. Né? O microverme é a farinha de aveia. Quanto tempo dura no vinagre? Seguinte, eu te respondo. Bom, então, só para fechar, pode ser constituído por cultura única ou combinação de espécies. A maioria das vezes, as culturas que a gente tem não são puras, tem mais de uma espécie naquele meio ali. Então tem alguns trabalhos que já demonstraram isso, e essa peça aqui daqui é uma russa, Ivileva, tem um livro interessantíssimo, é um dos livros mais citados que eu já vi até hoje, só sobre cultivo de alimentos vivos para peixe. Eu levei alguns anos para conseguir comprar um exemplar desse livro, porque eu não conseguia aqui no Brasil. Quando a minha filha estava fazendo o projeto de sanduíche, que foi para o Canadá, para o doutorado, ela conseguiu comprar lá. Do Canadá, em outro local, eles mandaram aqui para mim, que aqui no Brasil eu não conseguia comprar isso aqui. Isso já tem alguns anos. É um livro assim, interessantíssimo, muito bom. No caso do Turbatrix, geralmente são 3 espécies juntas, que eram Anguilula ou Turbatrix. Né? Antigamente a gente achava que fosse. Seguinte, então vamos para o Turbatrix. Né? O bichinho, você pode pegar frasco como esse, uma garrafinha de vinagre de maçã, verte uma, enche ela d'água, mistura bem a meio. Você pode diluir, que rende mais. Umas fatiazinhas de maçã, bota os bichinhos e aí vai embora. Uma cultura dessa dura aproximadamente 5 a 6 meses. Aí você tem que estar replicando. Que vai formando muito metabólico e eles vão morrendo. Né? Nesses frascos dura mais ou menos esse tempo. A experiência que eu tenho, 5 a 6 meses. Ok? Isso é uma coisa relativamente mais recente em agricultura. A água que evapora, você só completa? Não. Eu não ponho aquilo ali e vou deixando a cultura. Faça o seguinte que nós vamos ver um negócio interessante. O que está faltando é estudo sobre o valor nutricional deles. A gente tem pouca coisa. Bom, frasco de boca larga, isso que eu já expliquei, apresentar a fatia de maçã, o inóculo. Pode passar o seguinte, por favor. Eles não gostam de muita luminosidade, né? Se o bicho é de solo, né? Então manter ambiente, pode ter um pouco de claridade, mas não pega no ambiente mais escurinho. Manter o frasco tampado com uma telinha, porque o cheiro do vinagre atrai drosófila, e tem uma outra mosquinha, que é aquelas que atacam vexames de abelha, né? Enxames, como é que chama? Esqueci o nome. Tem um predador que ataca essas abelhinhas sem ferrão, faz um estrago danado. Daqui a pouco eu lembro o nome. Vem também, aí bota ovo, dá larva, vira encrenca, então tem que ser teladinho, é importante. Então com pouco tempo está cheia, a durabilidade vai e repicar, né, nesse período. Seguinte, agora vem o seguinte, o trabalho que dá para utilizar isso. Né? Existem 2 técnicas, não é técnica não, coisa de mineirês, técnica. Né? O mineiro sempre encolhe assim, os pedaços da palavra, né? Nemês, não é assim? Nemês? Então,
O que você faz? Uma forma é você pegar o conteúdo do líquido, passar por uma peneirinha bem fininha. Já viram esses coadorzinhos de café da Melita, que vem uma armaçãozinha de plástico, uma telinha bem fininha, que parece tela de plâncton, né? Você coa ele ali, lava e joga para os peixes. A outra, que é muito interessante, o que você faz? Pega um frasco de pescoço comprido, mais estreito, um balão volumétrico de preferência, você enche com a cultura até aqui na área de estrangulamento, vem gotejando um pouquinho de água aqui suavemente, a água não mistura com o vinagre. Você forma uma camada de água aqui e deixa ali umas 2, 3 horas. Como a tendência do bicho é migrando para a superfície por causa do ar, eles migram para cá, sabendo que aqui está branquinho do bichinho. Aí você vem com a mangueirinha, sifona, já está pronto para você usar direto. Duas formas de você fazer coleta. Aí você decide, né? Você escolhe a forma que você Uma coisa que eu achei que facilitou, depois que elas concentraram ali no pescoço, é usar uma pipeta. Uma pipetinha, isso. A pipeta te facilita. Mas você tem que fazer a pipeta com água também, e virar dentro, eles formam. Também, né? Você pode fazer isso, deixar. Seringa. Ela migra. Isso. As seringas de pescoço grosso? Sim. Eles migram. A tendência deles é ir seguindo. Né? Ok? Bom, panagrelos, isso aí a maioria de vocês aí já deve ter passado por essa experiência, que é o microverme. É uma papa de aveia. Bom, chama atenção para 2 aspectos. É o valor nutricional desses bichinhos. Aqui não vou repetir, pode passar para frente. A forma de bandeja pode passar, tá aí. Faz um hack, né, de bandejinha para microverme, você tem a produção direta disso. E você tem que manter a cultura úmida, né? A temperatura ideal, né? Mas o que significa que não viva na temperatura mais baixa, um pouco mais alta. Proteger quando a entrada é drosófila, porque acaba com a cultura, bota ovo, dá aquelas larvas com tudo. Aí você perde a cultura. A duração do cultivo em bandejas plásticas, mais ou menos desse tamanho, é mais ou menos 1 mês que dura a cultura. Aí já vai começando a escurecer, já começa a sair daquele cheiro de iogurte, um cheiro mais azedo, está na hora de substituir. Aí tem que repicar e coletar diariamente o que sobra nas laterais, para você não pegar aquela farinha de aveia, colocar na água, não turvar a água. Seguinte, composição do microverme comparado com o da artêmia. Já tem estudo feito sobre isso e já é considerado um possível substituto para a artêmia, para determinadas espécies de peixe, desde que você faça uma pequena suplementação. Que o que o microverme não tem? Os ômegas. Então se coloca na cultura, né, introduz na cultura um pouco de óleo de fígado de bacalhau, que eles incorporam esses lipídios e aí eles passam a ter valor nutricional equivalente. Espirulina, eles pedem? Espirulina também. É muito caro, né? Mas quando você faz esse do óleo? Só pingar, distribuir na cultura. Bom, Aqui já... Não, é o seguinte, aqui é só a composição aminoácida. antes de eu passar para o seguinte, eu queria só te fazer uma pergunta. Sim. Quando a gente vê ali 48% de proteína no microverme e 61% na artêmia... Matéria seca. Isso já é na matéria seca? Matéria seca. Pois é, como é na matéria seca, nutricionalmente, os peixes tendem a ter um desempenho às vezes melhor com as oligoquetas, com as minhocas, com os porque é vermes, muito maior. porque é muito maior. A proteína em matéria seca de anelídeo chega a 70%. Eu não sei se isso está claro para todo mundo sabe o que é matéria seca, é o alimento sem água, né? Desidratado. Então, desidratado, porque a hora que a gente dá artêmia para o bicho e artêmia vivo, Desculpa. a hora que a gente dá artêmia, a gente, o percentual de água é muito grande, então o bicho tem uma dilatação abdominal enorme, mas nutricionalmente... Eu tenho que comer muito para poder chegar naquele patamar. É que ele está comendo água. Isso, Tá comendo parte é água. É igual ao nosso organismo. Né? Nós somos de 60% a 70% de água. Né? Então aí... O microverme, ele suga mais água. A questão do microverme é você pegar só o que sobe, mas mesmo assim ele carrega um pouco de farinha. Mas eu falo que é a questão do custo, tudo é questão da lei da compensação. Né? A gente tem que analisar o que é mais viável para a gente.
né? Hoje 1 quilo de cisto de artêmia de boa qualidade está beirando 400 pau. Né? E aí não é barato. Né? Bom, então pode passar. Quando se faz enriquecimento, a coisa muda. Ok? Seguinte, hoje é muito utilizado enriquecimento de organismo vivo para alimentar peixe. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Considerando os dois, eu chamo a atenção que depende do tipo de peixe. No caso do turbatrix, você jogou na aquário, ele fica na coluna d'água. O microorganismo está profundo, ele afunda. Então o peixe tem que comer ele lá embaixo. Então, por exemplo, para carpa, para ciprinídeo, de um modo geral, é excelente o panagrelo, porque eles gostam de comer no fundo. Né? Mas os quinhos novinhos, por exemplo, eles comem mais em cima. Eles não querem ir lá para o fundo comer. Então, a questão de você adequar o tipo de alimento para o comportamento alimentar do peixe. No caso do guppy. Oi? Não, o guppy, normalmente a gente trabalha com aquários não muito profundos, né? Está na coluna d'água o tempo inteiro. Guppy, cara, se bobear até chumbo derretido, ele está traçando. O bicho que come. Né? Então o guppy não tem frescura para comer. Bom, saindo dos nematóides, a gente vai entrar num grupo agora que é super legal. Eu tenho um prazer quase sexual com os crustáceos, né? Porque é interessante demais, cara, o potencial desses bichos. Aí eu chamo a atenção para 4 grupos aqui que são crustáceos primitivos. Esses bichos são praticamente pré-históricos. Então aí, até hoje, foram capazes de permanecer no ambiente. Então nós temos os anostracas, que é o caso da artêmia, né, que é de água salgada. Tem aqueles outros que o pessoal chama de artêmia de água doce, mas não existe artêmia de água doce, são outros gêneros, outras espécies, são anostracas, mas não tem nada a ver com artêmia. Tem alguma semelhança. Até a estrutura física, parte do corpo é semelhante, mas não é tudo igual. Tudo igual, é só japonês, que cabelinho escorrido, sabe, puxado, baixinho, né? Eu olhei para ver se não tinha nenhum aqui, para ninguém se ofender. Minha mulher não está aqui, eu posso falar, senão o negócio pega. Né? Inclusive eu costumo dizer que ela me enganou. Quando a gente estava namorando, eu perguntei para ela, quanto que você mede? Ela 1,5 m. Falei, tem certeza? Tenho. Fui descobrir depois que era 1,49 m, me enganou por um centímetro. Fica possessa que eu falo, mas ela não está aqui, não tem problema. Vamos em frente? Então nós vamos ver agora esses bichos. O primeiro grupo, que são os anostracas, artêmia, branquineta, branquinela, dendrocéfalos, streptocéfalos e vários outros gêneros. Tempos atrás, porque se eu disser anos atrás, vocês vão dizer que é pleonasmo, porque eu não conheço ninguém que tenha na frente, não é assim? Não é pleonasmo? Eu encontrei um artigo de um brasileiro com um americano sobre a ocorrência de um bichinho desse. Onde? Aqui em Nova Lima. Eu fiquei doido quando entrei, falei, vou achar esse bicho. E procura daqui, procura dali, procura daqui, tentando fazer contato com o cara estava viajando, ele faz consultoria, estava lá na casa do Cachaprego, estava lá no norte, aquele treco todo e tal. E por fim eu consegui fazer contato com ele. É um peça rara, um biólogo de nome Heloísio, o apelido dele é Grilo. Então a gente chama ele de Grilo. Quando eu consegui fazer o contato com ele, que ele veio a Belo Horizonte, que ele mora aqui, ele me levou no local de ocorrência. Tem 3 locais aqui que ocorrem, um é na área de mineração da Vale, o outro ali perto do Vale do Sol, onde tem aquele condomínio, onde tem o posto de guarda, e o outro é mais lá na frente, depois da entrada do Ouro Preto. Aí fui, coletei solo, colocar os bichos para eclodir. Bom, para minha frustração, a branquineta não é uma espécie apropriada para isso. Por quê? A estratégia reprodutiva dela não é igual à artêmia. Esses bichos ocorrem em ambientes de alagamento temporário. Então choveu, alagou, forma aquelas lagoas temporárias, os cistos, né, os ovinhos de resistência estão ali, os bichos eclodem, dependendo da espécie, com 1 semana, 2, eles estão adultos para quê? Produzir ovo, para garantir a próxima geração. Mas você precisa de diapause. Hã? Você precisa da diapause. Não, os ovos estão de diapause. Né? Ou em que essência, porque depende da espécie, tem detalhes, tem diferença nessas duas coisas. Mas não vamos entrar nisso agora para não complicar. Aí o bichinho eclode, cresce rápido, começa a reproduzir, antes que seque. Só que aí secou, vem a chuva de novo,
nasce de novo e assim vai. Só que eles têm uma estratégia. No caso da branquineta, o cisto não eclode em bloco. Eclodem uns com 24 horas, outros com 36, outros com 72 horas. Ou é preciso secar, hidratar, secar, hidratar, secar, hidratar. Tem cisto desse que leva 3, 4 vezes para poder eclodir. Isso é estratégia de sobrevivência. Imagina que choveu, nasceu aquele monte, não vem mais chuva, o terreno puxou, morreu antes de conseguir formar o ovo. Acabou. É um negócio interessantíssimo. A estratégia desses bichos, cara, tem que tirar o chapéu para a natureza, né? Então, cheguei à conclusão que a branquineta não era um bicho adequado para esta finalidade. Diferente da artêmia, que vive em ambiente alagado contínuo, que a artêmia, inclusive, tem 2 formas de reprodução. Se o ambiente está favorável, ela já dá filhote direto, ela não bota o ovo, não forma o cisto, ela bota o ovo, ele eclode, ela solta o náuculo. Quando as condições não estão boas, aí ela forma cisto para garantir a próxima geração. Essas condições não boas aí é temperatura, oxigenação, nível de metabólitos na água, né? Então, se a condição de água está boa, vai dando filhote, soltando filhote, soltando filhote. Luz de água doce, eu não conheço nenhum até agora, não vi na literatura que reproduza nas 2 formas igual a artêmia. É só a produção de cisto, que tem que dessecar para depois eclodir. Já encontrei 3 artigos de determinadas espécies que não precisa dessecar, mas precisa ter uma renovação de água para eliminar hormônio controlador de eclosão. Inclusive, essa espécie, a Branquinella thailandensis, é um desses, que se as condições, tá lá os bichos, produziu os ovos, tal, morreu a geração, se você trocar a água por uma água nova, eles eclodem, porque está eliminando hormônio. Mas tem uns macetes que tem um tempo que tem que ficar naquela água dos pais, para hormônio, para maturação do embrião. Aí tem uma literatura enorme sobre isso. Bom, Dendrocéfalos brasiliensis é nosso, né? O interessante é que essa espécie ocorre no Nordeste e vai até a Argentina. Então, no meu caso, por exemplo, que vivo num local que é mais alto e mais frio, o interessante era conseguir espécies adaptadas, né? Espécimes adaptadas em condições mais frias, porque ele é exigente com temperatura. Ele não gosta de frio, não cresce no frio, não eclode no frio. Tem uma espécie que é essa daqui, que ocorre na Rússia, ele eclode a 17 graus. Eu vim batalhando para ver se eu consigo, nesse small world, né, achar alguém para fazer um link para conseguir um cisto desse bicho para mim, que seria o ideal para mim lá em Cachoeiro do Campo, para a minha oscilação térmica. Eu teria mais de um, cada um para uma época. Mas até o momento isso aqui ainda não consegui. Mas nós vamos tentar. A Branquinella cubenomaiensis é aquela que ocorre no Japão, naqueles tabuleiros de plantação de arroz que eles chamam de tambô, né? Aí tem a época, inclusive faz parte da cultura japonesa, de ir ver, igual tem, ver as flores de cerejeira, tem de ir ver o que eles chamam de Honen Ebi. Ebi é camarão e o Honen está relacionado com a parte da primavera, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho uma tradução. Então isso aqui é muito interessante e uma grande possibilidade, requer estudo. Já tem alguns trabalhos publicados no Brasil sobre Dendrocéfalos brasiliensis. Mas o melhor trabalho que eu vi até hoje é com a Branquinella thailandensis, feito por uma limnologista tailandesa chamada, o sobrenome dela é Sanoa Muang. Eu tenho vários artigos dela e tem um que ela estudou todo o ciclo biológico, o melhor artigo que eu já vi até hoje. Muito interessante, ela detalha tudo. Para vocês terem ideia, a Branquinella thailandensis, a temperatura de 28 graus, ela vive em torno de um mês. Ela faz uma postura a cada 24 horas. É uma maquininha de produzir ovo. Um negócio muito doido. Se a temperatura for mais baixa, ela leva mais tempo. O Dendrocéfalos brasiliensis, ele vive 3 até 4 meses, dependendo. Mas aí o ciclo ovulatório leva alguns dias. Desde ela liberar os ovos irem para a bolsinha, serem fertilizados, serem encapsulados para depois fazer a postura. Então, o Dendrocéfalos quase não tem estudo em relação à biologia da espécie, igual está detalhado da Branquinella thailandensis.
E já tem alguns estudos de produção de híbrido para ver se consegue melhorar a performance do bicho em termos de reprodução. A branquinela tailandesa é interessante que grande parte dos cistos eclodem juntos, sincronizados. Sempre ficam alguns para trás, mas uma boa parte eclode sincronizado. Pode passar? Vamos lá para o videozinho. Qual é o primeiro Você vídeo? tem que abrir lá, né? Espera que eu te falo aqui agora. Mostrar com o dia. Vamos playar. Aí, isso é a nostraca. Eclodindo, bom dia. Eu te mandei isso, né? Essa espécie aí é dos Estados Unidos. Eu não sei a classificação. Eles não informam. Não sei dizer que espécie é essa. Eu suspeito que seja do gênero Streptocephalus. Mas o bicho é tão parecido, parece japonês, é tudo igual. Você de olho peladinho assim, você não distingue um do outro. Você vê que é igualzinho a Artemio, né? Esse aquário é do ano passado, essa postura é do ano passado. Ele é pequenininho mesmo, tá? Pode voltar que tem o seguinte, que é dele continuidade com 2 dias. Você vê a diferença, com 2 dias o bicho dobra de tamanho. Olha aí, segundo dia. E já estão compridinhos. Interessante. É muito rápido o crescimento assim. Tudo com alga. Hã? Tudo com alga. Não, nesses primeiros dias não coloca nada. Se você colocar alga, morre tudo. Porque eu acho que a alga é grande para o aparelho filtrador, estão filtrando só bactéria. Eu estou apanhando com isso. É o 3º ano que eu estou mantendo esse bichinho. Água velha? Eu estou. Hã? Só água velha? Não, é só água. Não, água nova. É aí que vem a sutileza da coisa. Eu obtive os primeiros, água em pinho. Porque na natureza é o quê? Chuva, água destilada. Ok? Aí eles vão ali, começa. Mas eles estão num ambiente que tem solo, vai dissolvendo, tem muita bactéria. Né? Aí você vai acrescentando aos pouquinhos algas. Os bichos vão crescendo, botando ovo. Aí vai formando aquela camada de sedimento no fundo. Aí você seca isso. Né? Eu fiz isso, eu sequei na semana passada. Tem os vídeos na internet, o pessoal tem que secar 5 dias, não sei o quê. Olha, com um dia, estando seco, no dia seguinte já engorda. Eu geralmente deixo por medida de precaução, precalcinho ou pré-cueca, né? Deixo pelo menos 2 dias. Vocês entenderam precaução, precalcinho, pré-cueca? Tem gaúcho aqui? Porque foi um gaúcho que me contou. Disse que estava o gaúcho no bar, igual a turma estava ontem, tomando chopinho. De repente o gaúcho pulou em sobressalto do banco e disse: porra, meu, estou doido para chegar em casa e tirar a calcinha de minha mulher. Outro, não vai ter uma festinha hoje? Não está entrando nego dentro, está me incomodando. Né? Então, cada um dos que gosta. Né? Tá bom. Então, por questão de precaução, eu deixo 2 dias. Ok? Vamos lá, vamos voltar para lá. Aqui, peraí. Diferença de pH, dureza de água, não interfere em... Olha, geralmente a pH de neutro para ligeiramente alcalino. Embora umas espécies dessas ocorram em ambiente tipo desse de mineração. São ambientes mais inóspitos, com ferro. Né? Bom, passamos então para os cladóceros. A branquinela tailandensis, hoje a Tailândia vende isso. Vocês compram isso na internet. Eles te mandam por carta o cisto de branquinela tailandesa. Né? Hoje, se você entrar no Mercado Livre, você acha isso daí. Né? O dendrocéfalo já tem gente produzindo, comercializando no Brasil. Né? Bom, segundo grupo, cladóceros, as famosas pulgas d'água. Né? Isso era outra coisa que eu sonhava lá na década de 70. A gente lia nos livros, né? Pulga d'água. Pô, mas cadê o bicho, pô? Né? Cadê o bicho? E mal sabia eu que a Pampulha era lotada, na Lagoa da Pampulha, mas eu não tinha nem noção de como é que capturava isso. Em 1982, eu conheci um criador de gupe em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui? Já ouviu falar de Luiz da Moca? Eu nem sei se o Luiz está vivo hoje, já tem alguns anos que eu não tenho encontrado. O Luiz, ele vendia cigarro, tinha uma criação de gupe, e eu achava que eu tinha os gupe muito bacana. O dia que eu vi os gupe dele, o queixo caiu, né? Mas caiu. O cara desconfiado, rapaz, é pior do que mineiro, desconfiado até na sombra. Mas a gente acabou tendo uma boa relação, fazendo amizade. Uma das idas, eu ia a São Paulo mensalmente, estava namorando a minha mulher, ele me arrumou minhas primeiras Daphnes. E eu trouxe,
como sempre eu tenho por hábito partilhar, eu cheguei, liguei para um amigo meu, mas era motoqueiro, né? Eu tinha uma TTzinha que eu achava bacana, né? Todo terreno, segundo meu irmão, que é mecânico, que nada, era toda torta, né? TT, toda torta, você nem acha TT hoje mais, mas era muito boazinha, 125, era que eu podia, né? Então eu liguei para esse amigo, ele tinha acho que era da Honda, eu tinha uma motoquinha 125 também. Eu falei, Walter, chega cá porque eu arrumei um bicho diferente. Eu morava num apartamento nessa época. Ele chegou, eu dividi o saco com ele, para não ficar com o saco sozinho, né? Ele levou para a casa dele, ele tinha um tanque externo, estava sem peixe, ele criava grupo também. Colocou as dele na minha, ficaram em apartamento em aquário. O que aconteceu? Morreu, né? Morreu, não soube tratar, nunca tinha criado esse bicho. As dele ficaram bacanas, tinha luminosidade, crescimento de algo, passou de volta para mim. Eu já mandei isso para o Luiz lá em São Paulo meia dúzia de vezes ao longo desses anos. E aí, a questão de aprender a criar um bicho. Cladóceros, de um modo geral, né, que são gêneros diferentes, e nas grandes pisciculturas, o pessoal tem tanques só para produção de cladócero, como tem de outros organismos. É produção mesmo, tem especialistas só para produzir isso. E como que é feito? Geralmente a produção massal é feita com fermento de padaria, fermento flash. Esses bichos são excelentes filtradores, você dissolve o fermento, joga lá para eles, para dar uma pequena turbidez na água, ficar aquele meio embaçado, e elas vão filtrando, filtrando, filtrando. Para elas, está um excelente alimento. Só que se você usar essas dáfnias cultivadas dessa forma para os peixes, porque não tem os ômegas, que para elas não é deficitário, mas para os peixes, né? Então o que o pessoal faz? Produção massal com fermento e 24, 48 horas antes de dar os peixes enriquecimento. Aí entra com aporte o volume de água verde, cheio de algas, para elas filtrarem, concentrar os ômegas e aí pode usar para os peixes. Eu não faço esse processo porque eu tenho um outro sistema que eu vou mostrar no finalzinho para vocês. Que o meu processo é integrar, é um alimentando o outro, nesse sentido. Então nós temos aí alguns elementos. Não, tranquilo, né? Tem dáfnia, gosmina, isso daqui é um outro muito interessante, sim? Pode usar espirulina, é excelente. Como complemento para enriquecer, tranquilo. A espirulina? Nunca vi isso não. Não faz sentido. Vai ver quem está colocando muito espirulina. Porque existe um outro problema, o excesso de alimento atrapalha o aparelho filtrador de lixos. Todo excesso é negativo. É preferível você tratar várias vezes, principalmente que está começando o cultivo, é preferível 3, 4 vezes por dia pingar umas gotinhas do que chegar a dar um monte de uma vez. Depois que você tem uma colônia grande, estabilizado, um fluxo contínuo, aí é outra história, né? Bom, aí o interessante que eu esqueci de falar, às vezes a gente está com a cultura, de repente morre tudo. Não joga fora, só troca água. Está cheio de cisto no fundo, que eclode e começa tudo outra vez. Não troca água sifonando, né? Não sifonar o fundo, tira a água sem sifonar. E não precisa dessecar. No caso de cladócero, não tem que dessecar. É só o ambiente fica melhor que eles eclodem. E deixa longe da mulher. Lógico, para não jogar fora, que ela acha que é resíduo. Você acha que eu já não passei por isso? Já. Minha mulher já jogou alguns vezes fora. Mas é a tentativa de ajudar, de limpar, né? As mulheres gostam de modelo. Nós é que são mais sujas. Vai criar pernilongo. Hã? Com mulher não tem problema nenhum, né? Nenhum. A gente entende e Deus perdoa. Bom, isso daqui é um outro grupo. É um bichinho, um bivalvezinho assim pequenininho. Né? Esse daqui, inclusive, é aqui de Nova Lima, no local que eu fui coletar a branquineta, ocorre esse bichinho que chama Eulinadia colombiensis. Eu já tenho, tem 4 anos que eu estou mantendo os bichos fazendo ciclo. Agora, o interessante desse bicho é o seguinte, não tem fêmea. Tem hermafrodita e macho. Tem colônias, populações que só tem fêmea e tem populações que tem os dois. Aqui são eles fazendo aquilo.
O hermafrodita é esse que está com a bolsinha cheia de ovo. Olha a quantidade de cisto que esse bicho forma. É um negócio impressionante. O bichinho desse tamanhozinho, em cima daquela capa, em cima parece uma cela, é cisto pra caramba. E o interessante é que os náufragos são bem menores do que a artêmia. Então, para peixinho de menor tamanho, as colisas e tal, excelente. Excelente. E isso já está sendo estudado e já está tendo uma certa produção, segundo informações que eu tive, no México. Ocorrem várias espécies de olinária no Brasil. Eu até recebi um solo agora para eu testar. Vamos em frente? Esse tem que dessecar. Aqui o artista, né? Quando eu tomei conhecimento do local que tinha naquele loteamento no Vale do Sol, era véspera de carnaval, eu peguei o candango e fui para lá, né? Cheguei lá, procura daqui, procura dali e tal, pergunta para um, não, porque tinha uma lagoa, naquele lote lá assim, você tá vendo que está construindo aqui, aquele lote em frente. Aí cheguei, essa cerca está dando farpado, aqui seco, aqui molhado, aqui foi uma segunda vez que eu vi, esse barro, eu enfiei o vidro, né? Quando eu levantei, os bichinhos lá, já tem uns 4 ou 5 anos que eu tenho lá mantendo, estou estudando, reproduzindo várias vezes, estou estudando. A gente tem que ir aprendendo, né? É questão de querer fazer, né? Tem que fazer. Outra coisa que é mais recente, isso é mais comum para peixes marinhos, é o uso de copépodes, principalmente os calanoides. Nós temos lá na região de Cachoeiro do Campo, tem muito de calanoide, Notodiaptomus, e tem um pouquinho também de arcoticoide. Cíclopes, depende da espécie de cíclopes. E isso é um predador filho da mãe. Isso, né? Em espaço pequeno, o cíclopes acaba com a cultura de Daphne. Ele não consegue predar a Daphne adulta, mas vai pegando os neonatos. As velhas morrem, acaba. Cíclope, se contaminar a cultura de Daphne em espaço pequeno, é merda feita. Merda feita mesmo. E bota ovo pra caramba, você secou, colocou água e tal, o cíclope lá de novo. Isso é uma praga. Seguinte. Nosso projetista. Bom, agora nós vamos para os anelídeos, né? Bom, minhoca, bicho, é o que há. Lógico que vai depender do tamanho da minhoca, do tipo de peixe. Mas em termos nutricionais, é o que há. É o que mais se usa na Ásia, né? É tubifex. Eles usam tubifex assim, a dar de pau. Então aqui nós temos 3 bichos distintos, as equitreias, o microfex e o tubifex. Chama atenção porque eu vejo repetidamente o pessoal chama de tubiflex. Não, isso não é veículo não, tem dupla aptidão, não é flex, é fex, ok? Eu trouxe inclusive, está aqui o tubifex, o microfex está aqui, vou passar para vocês verem aqui, ó. Eu vou dar uma sacudida para vocês verem o tamanho do bicho, só para eles desembolarem. Na hora que você mexe, eles formam um gruminho, uma bolinha, depois eles abrem e vão se aglomerando, aglomerando. Filhotinho de gupe, de um dia, você joga esses bichos e vão seco em cima. Esse é o microfex. O microfex, na realidade, esse termo é um termo popular. Que tubifex é um termo científico, é um gênero. O microfex, que veio em função do tubifex, o gênero é Dero, D-E-R-O. Dero digitado é uma espécie. E ele é interessante porque eles ficam mais paradinhos no fundo, eles são bentônicos, né, no fundo, fica paradinho lá, comendo, com a porção distal para cima, que abre, parece uma mãozinha assim, ó, que corresponde às brânquias respiratórias do bicho. Nós vamos ver foto disso. Então aqui nós temos a equitreia, isso daqui é lá em Cachoeiro do Campo, no córrego que está lá, aqui o bicho maior. Quando a gente fala tubifex, embora seja um gênero, isso está assim usando de maneira generalizada para vários gêneros, tem vários. Eu não sei dizer se o meu é gênero tubifex ou não, porque nós vamos ver que tem vários. Pode passar, Marcos, por favor. As equitreias, então, como ponto de partida, um raquezinho, um caixa com as caixas de massa de cimento, uma tampinha de acrílico por cima para não posar mosca, substrato. A Leia está usando muito, que ela trouxe, que está ali, usando como substrato uma espuma,
né? E que é bom que o bicho sai limpinho. Inicialmente, eu comecei, como todo mundo, quando começa, que recebe a primeira vez, no carvão. É um trabalho danado, o carvão suja, forma aqueles biofilmes lá, que a produção cai, parará. E eu tinha já comprado, tinha trazido Enctreia, que o Luiz tinha me dado, não foi legal para frente. Depois já encontrei via internet alguém vendendo o Enctreus Book Rose. Comprei, mas também não foi para frente. Não produzia a quantidade, eu falei, pô, não vai dar certo. Aí um belo dia, quem tem olhos para ver, que veja, né? Já tinha alguns anos que eu morava onde eu moro. Minha mulher me pediu uma terra melhor para plantar no vaso lá. Fui, peneirei a quantidade de terra, uma área mais fértil do terreno, comi um bacião para ela, encheu os vasos dela, desci com a bacia com o resto, ficou no tempo e, para minha sorte, choveu de noite. Choveu, no dia seguinte, falei, bom, vou tirar isso daqui, para evitar larva de sempre que a mulher mais gosta, né? Não ia dar pênis longo, ela ia brigar comigo, né? Ainda mais japonês, né? Tô pensando besteira. Enfim, quando eu vou pegar o trago para jogar fora, que é isso? Né? Cheio de minhoquinha branca. Eu falei, caracas, isso está parecendo Enctreia. O que eu fiz? Escorri o excesso de água e comecei a pôr comida. Aí eu descobri que eu tinha Enctreia no meu quintal. E, para ironia do destino, pergunta, fragmentadora, igualzinho do Japão. Aí reproduz pra caramba, pô. Reproduz pra caramba. Essas culturas que tem aí de Enctreia geralmente tem 2 ou mais espécies. Essas não botam ovo. Tem espécies fragmentadoras que também botam ovo. Mas tem espécies que só fragmentam. Porque geralmente, quando ela bota ovo em forma casulo, ela tem aquele anel mais largo chamado clitélulo, né? As que formam um casulinho. E aí você vê o casulinho, se você olhar no microscópio, 3, 4, 5 ovos, alimentos. E aí eu tenho no meu quintal uma Enctreia fragmentadora. Estou tentando lembrar o nome do filho da mãe. Aí nesse meio tempo eu procuro daqui, procuro dali, descobri que no Brasil tem uma pessoa se formando especialista em Enctreídeo. É uma japonesa, inclusive, uma nipo-descendente. Ela trouxe, inclusive, uma espécie para mim lá do Paraná, onde ela está, eu falei Pamiga, Embrapa. Ela está fazendo pós-doc na Embrapa. É uma espécie que atinge mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Essa fragmentadora, às vezes, chega a quase 3 centímetros de comprimento. Ela é mais fininha do que a outra que é mais comum, que tem clitério. E aí eu passei a produzir. E aí fazendo teste. Inicialmente eu estava usando terra, mas suja muito e tal. Aí ela me ensinou que eles usam farelo de casca de coco, que fica limpinho. E tem também o lance da esponja. Mas você não a fibra de coco acidifica pra caramba o chão. Você não acha que tem a ver o pH ideal para a espécie? Geralmente, é possível que sim. É isso que eu estou pesquisando, porque eu não sei. Sim, mas elas vivem bem na fibra de coco. É porque na realidade o solo, a maioria dos solos, ele é um pouco ácido, né? Ele é alcalino. Eu estou reparando, ó, sabe? Os solos geralmente e outra coisa, a cultura de 1 ano e meio, elas estavam com 1 centímetro e tanto, agora elas estão assim, ó. Porque já está cheio de metabólico, tem que renovar, fazer uma cultura nova. Mas então você acha que é só por causa disso? De tempos em tempos você tem que fazer uma cultura nova. Se for de fibra de coco, você pode lavar o material todo e voltar com ele e começar de novo. Não, eu estava na espuma, depois aí voltei pro esfagno, aí agora estou tem culturas diferentes, agora estou no esfagno com carvão granulado. Sim. Aí está voltando a bombar. Beleza. Seguinte, aqui o Microflex mostrando uma fotografia, né, ampliada às branquezinhas do bicho. Você com aquela lupa do Sherlock Holmes, né, você vê o bichinho lá, você consegue ver isso assim. É o dedo. Aqui é cultura em ambiente de solo úmido. Você pode cultivá-lo direto na água, junta os detritos do aquário, a água de TPA, forma aquela camadinha, joga os bichinhos lá que ele vai empesteando aqui, ele vai comendo. Cobre a superfície toda e ele reproduz por fragmentação. Então é muito rápido. O alimento para eles poderia ser essa... Esse resíduo é alimento para eles. O que eu faço, aí vem um macete, né? Quando eu quero coletar, que meus tanques são maiores, né? Eu pego ração de galinha, aquela ração peletizada,
coloca um pouquinho assim nos cantinhos. Eles formam aquele bolo para comer a ração, você pega a bolinha. Ô Mal, mas o problema dela, quando está tudo junto, e você vai liberar, não tem, por exemplo, você vai juntando dejeto de aquário, de coisa. Isso não passa? Não passa? Porque você lava, você pode até limpar numa peneirinha para jogar nos aquários. Não, aí eu vou explicar como é que eu faço. Normalmente é o seguinte, quando eu coleto essas bolas, né, o que eu faço? Torneira, 24 horas lavando. Lavando, dou umas mexidas. Mas o detrito... Para tirar o detrito, aquele sedimento fica um pozinho, aquilo a água vai carregando, ele fica tudo no fundo. Mas ele alimenta do dejeto. Eles alimentam desse dejeto. Ele não guarda dentro dele? Não. Aí vai limpando, bom. Feito isso, esse daí, ó, eu coletei ontem à noite. Deixei correndo água a noite toda, hoje 6 horas da manhã eu fechei a torneira e deixei. Aí, concentração de oxigênio, eles começam a se separar, porque o meu cultivo é misto, tubifex com microfex. Daí foi a contaminação, eles apareceram na minha cultura de tubifex, aí eles começam a separar daquela bolona e subir nas laterais, você pega ele purinho. É possível que possa ter vindo um ou outro tubifex no meio do microfex. É possível. Faz mal pro peixe. Não, é só pegar e dar para os peixes e eles agradecem. Eles gostam, é o filé mignon deles. Você está lavando um bicho 24 horas para dar no outro dia, faz sentido. Não, a questão de lavar é para você não levar detrito para dentro do aquário. É só para tirar aquele excesso de sedimento. Eu deixo ele gotejando, abre a torneira um pouquinho, fica aquele filetinho, a água entrando e correndo. Ele chega tudo lá no fundão. Parou, você pega com essas pipetinhas de pastel, você puxa aquele treco todo, sai tudo limpinho. Os peixes adoram. E o cultivo dele em ambiente úmido, fora da água, você tem uma experiência? Aqui, ó, na sala de casa. Isso foram testes que eu fiz. Isso aqui, inclusive, é aveia. Forma parece, né? Parece. O ruim disso daqui é mais para coletar, né? Porque daí vem muita sujeira de terra. O que eu costumava fazer quando eu fazia isso assim, eu pegava com a pinça, pegava assim, né, com a pinça, ia tirando aquelas pedacinhos de colônia. Parece um fiofó, né? Aí deixa pra lá. Aí tá o bichinho limpinho na vasilha, ó. A quantidade. Já lavado. Já lavado. Pode passar? Agora o chuchu tubifex, né? Observa que a gente está falando de tubifex, a família é tubificida, mas olha os gêneros. Esses aqui são alguns gêneros, né? Isso é a cachoeira do campo, o córrego lá de Cachoeira do Campo. Eles aí limpinho. O cultivo eu vou mostrar um pouquinho para frente, que é isso aí agora. Puta merda. Pode ponhar, ir lá no vídeo. No vídeo? Acho que já passou, ir lá no vídeo. Você tripia. Bom, aqui é o que eu montei lá, que funciona bem. Isso agora, né? Isso é novo, né? Hã? Isso é Não, já novo. tem tempo, já. Não é esse não. Volta, por favor. Cadê? Sistema integrado. Isso. Aqui eu tenho 36 caixas d'água de 500 litros para King. Bom, a gravação está ruim, porque eu sou péssimo nisso, não sei mexer, não domino essas tecnologias. Claro que domina. Tá aí o negócio filmado bacana aí, ó. Lá no seu quintal. No meu quintal. Aí não tem edição, não tem nada, que eu não sei mexer com isso não. Essas 36 caixas d'água, bom, você põe quilo na água limpinha, pôs comida, o bicho comeu, cagou o bicho, esverdeia, não tem jeito, tem luz, é igual mato, a terra é boa, molhou, mato vai nascer. Dáfnia, tanque de Dáfnia. E aqui à esquerda, meu canteiro de tubifex. Vou voltar aqui. Ok? Dá uma pausazinha aqui, Marco, por favor. Bom, como é que funciona isso daí? O tanque de Dáfnia está para cá. A bomba pega, distribui água para as 36 caixas d'água. São duas fileiras que estão no nível acima do tanque, né? Do nível da água, que são duas bombinhas. E uma outra bomba para a fileira de caixa d'água que está mais abaixo do que o nível desse daqui. Então a que está mais abaixo, ela drena com a bombona que joga a água aqui.
As outras, das duas fileiras de caixa, que são 26, elas drenam por gravidade para cá. Está vendo essa tubulação passando aqui? Ela vem e joga aqui. A água faz isso. Nesse percurso da água, grande parte do sedimento tem tempo de sedimentar, porque é um percurso meio lento. A água verde passa para o tanque das pulgas. Aí eu filtro a água, reduzo o verde com as pulgas, produzo pulga, produzo Daphne, idero e alimento os peixes. Lógico, os peixes estão tratados na ração. Ok? Então, eu fiz isso daqui na realidade para reduzir o esverdeamento da água dos peixes. E aí funcionou, ficou bom. Aí eu tenho produção contínua. Mas isso está passando nos tanques dos quinhos. Dos quinhos. Esse aqui é um sistema, tem outros. Né? Esse é um. Ok? Termina de assistir ou vai no outro vídeo? Oi? Vai no outro vídeo? Pode fechar isso agora? Nós vamos no outro. Acho que tinha um sistema integrado do. Deixa eu ver. Daphne integrado. Esse aí é o tanque das Daphnes. A quantidade de Daphne na superfície. Isso 5 horas da manhã, tá? Porque as Daphnes têm um comportamento de migração vertical. Durante o dia elas vão para o fundo, de noite elas sobem. Aí de manhã eu vou colher. Isso alaranjado, tudo é Daphne. Esse aqui. Você trouxe para mim, não posso tomar. Você alimenta esse aí com água verde, só com água verde, não põe mais nada aqui. Na verdade, a água fica circulando. Fica circulando. As Daphnes limpam, caem nos tanques, o que eu faço é o seguinte, à noite eu desligo a bomba. Porque se aqui ficar circulando, elas não sobem. Né? Então eu desligo a bomba à noite, para os bichos descansarem também. E de manhã cedo, eu tenho que levantar cedo, ir lá e coletar. Mas aí eu encho os baldes e vou distribuir. Você desligando a bomba à noite, você não mexe no fluxo de bactéria, não? Não está atrapalhando, não. Não está, não. Né? Eu acho que, inclusive, isso reduz um pouco a oxigenação mais no fundo do tanque. Esse tanque tem quase 2 metros de profundidade. Mas você lembra e ela sobe mais ainda. Você lembra que dentro do apartamento, uma hora, se eu quebrar o ciclo de oxigenação dentro do sistema... Num espaço pequeno o bicho não aguenta. Não aguenta. Você tem que... foi bom você falar a colônia de bactérias do filtro. Do filtro, não, sim. Não, mas é interessante chamar a atenção para isso, é o seguinte. Se quiser produzir Tubifex, ou você faz algo muito raso, que ali, quando eu desligo, a água retorna, fica uma camadinha assim, então eles ficam na superfície. Ou, se for em volume maior, tem que estar circulando, bombinha circulando. Que o fator reprodução em Tubifex está intimamente relacionado à concentração do oxigênio. A concentração do oxigênio pode zerar. E ele sobrevive, esse tamanho, mas não reproduz. Ok? Então, se você quiser fazer cultivo, se for uma coluna baixa, ele está na superfície, tem troca gasosa que atende. Né? Mas se for uma coluna maior... Mas isso também não... aqui eu só trouxe para demonstração. Você pode até produzir, mas se você deixar a coluna aqui, à medida que vai aumentando, você tem que pôr oxigenação aqui dentro. Você vê que eles já abriram mais aqui. Quando eu cheguei, eles estavam mais concentrados. Mas ele vê que a concentração do oxigênio está caindo. Mas a mesma coisa para as Daphne, não, né? Daphne não requer tanto... Não, porque a área de superfície do tanque ele é grande, né? Então não tem esse pepino. Aqui foram os primeiros testes que eu fiz de produção de Tubifex. Primeiro eu pus em caixa estacionado. Deixava lá, tal. Eu fui estudando. Aí depois eu coloquei um sistema de jogar água e circular. Pode colocar para rodar. Qual que é? Tubifex aí eu fiz as conexões. A bomba pegava de baixo, jogava aqui e corria para os dois lados e descia os tanques. Então, mas a água que vem daí é uma água... Água de baixo do tanque dos peixes. Dos peixes. Dos peixes. É só para circular. Olha a quantidade de Tubifex. E esse Tubifex já pegava aí, quando eu quero pegar, eu ponho um pouquinho da ração, eles formam aquela bola, eu tiro aquela bola. Já joga o peixe. E posso jogar direto pro peixe. Só lavar aquelas não, eu lavei ele para trazer limpinho, para vocês verem, porque vem muito resíduo. Você pode passar uma água se você quiser, porque às vezes acaba indo um resto de ração,
no meio, um pouco de resíduo, mas como eles aglomeram, você tira bola, parece um novelo de lã. Você alimenta eles com ração de cachorro? Não, a alimentação deles aqui é pela circulação, o resíduo dos bichos. Nessas caixas aqui, como o resíduo era pouco, eu dava um pouco de ração para eles. Mas lá no outro, eu só ponho ração na hora que eu quero pegar os bichos. No 2? 2. É a continuidade. As lâminas aí. Aí eu estava fazendo esquema integrado, com lâmina, tá vendo que a água está circulando lá? Hoje, essas caixas aí são só para cultivo de laminácea. Quer dizer, tem alguns tubifex no meio, mas a produção é lá fora, porque não se compara. Quanto maior o dimensionamento, melhor. E a função principal é a Ração de galinha. De galinha. Mas esse é pode usar ração fluxo de tem que ser gato, lento, né? de cachorro. O fluxo aí é bem lento. É bem lento, é uma bombinha dessas pequenas. Tinha que levar quase 1 metro. O importante é manter circulando. Manter circulando. É aquilo que eu falei. Quem quiser ver cultivo de tubifex, guarda Cassing, G mudo no final, C-A-C-I-N-G, Cassing Sutra. Vocês vão ver vídeo da de pau da Ásia. O termo deles lá é esse. Tem vídeo, mas assim, tem os sistemas de cultivo, inclusive escalonado, em cascatinha, tem coisas interessantíssimas. A realidade lá é outra, gente. Lá o que você produzir, você vende. O que produzir tubifex, os caras compram. Aí o tubifex limpinho, você colocar na água, o peixe come. Eles adoram isso. É filé mignon deles. Mas é melhor para os grupos o Dero, né? O Dero é melhor, né? Menorzinho, né? O Dero é menorzinho, mas para os grupos adultos aqui, come tudo. Esses tubifex chegam a ficar desse comprimento assim. Eles estando livre, movimentando, chega a ficar isso assim. É bitelo mesmo. Aí são alguns textos bons, básicos, para quem queira mexer com criação de alimento vivo. Esses dois estão disponíveis na internet, são da FAO. Né? Esse daqui que eu custei para arrumar. Aqui é a parte de nomenclatura. Esse é um mais recente da TFH. Quer dizer, mais recente não, esse é o antigo. Eu comprei um mais novo, recente agora, mas esse daqui está de 10. E esse daqui é voltado para a limnologia. Essa Lúcia Helena, ela tem alguns trabalhos de produção de organismo vivo para piscicultura. Ok? Eu espero que tenha atendido. Trouxe os bichos aqui. Quem quiser levar, é para levar. Só que, cadê o Léo Bosco ali? Ele estava aqui, mas cafeteiro. Que é uma parte aqui é dele. Antes disso, queria te agradecer pela oportunidade, te agradecer pela dedicação, pelo preparo do material. Eu queria pedir para todo mundo uma salva de palmas. Todo mundo que bater, Fantástico, professor.